Olá! No Judiciário em Evidência desta edição, vamos falar sobre o papel do Conselho dos Tribunais de Justiça na discussão sobre os desafios do Poder Judiciário. Veja também, Ceará recebe encontro de presidentes de tribunais de justiça do país e desembargadora Iracema Vale ressalta a importância do evento durante a solenidade de abertura. Presidentes dos tribunais de justiça do país se reuniram em Fortaleza com o objetivo de debater temas relevantes para o judiciário. A solenidade de abertura ocorreu no dia 9 de junho. O Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo cearense, foi o local escolhido para a cerimônia de abertura do 107º encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. O governador do estado, Camilo Santana, e a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iracema Vale, foram os anfitriões. A banda da Polícia Militar tocou o hino de cada estado para que, um a um, os representantes dos tribunais desfilassem pelo tapete vermelho. Para a chefe do Judiciário cearense, a iniciativa é importante porque permite a troca de experiências entre os gestores dos tribunais estaduais. O Ceará está sediando é de uma importância enorme, porque nós trocaremos experiências dos problemas que estão acontecendo em todo o país. O momento é de união. O governador Camilo Santana também reconheceu ser um privilégio e uma honra receber os magistrados e ressaltou a relevância do evento. Para mim, como governador, é uma honra recebê-los todos aqui no Palácio da Abolição. Um momento importante para discutir o papel que a Justiça desempenha para a sociedade brasileira, para a sociedade dos estados brasileiros. Portanto, quero aqui parabenizar, é o 107º encontro. O primeiro encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça ocorreu em 1992. A capital cearense já havia sediado o evento outras 3 vezes, em 1994, 1997 e no ano 2000. O presidente do TJ de Minas Gerais e do Conselho, desembargador Pedro Bittencourt, explicou que a reunião tem como objetivo permitir a troca de experiências entre as instituições. Ele destacou os principais assuntos a serem debatidos. Dos 100 milhões de ações do Poder Judiciário, 80% estão na Justiça Estadual. Esses encontros nós conversamos sobre gestão, sobre práticas judiciárias, governança, enfim, são temas que nós trocamos impressões, trocamos experiências e copiamos experiências e boas práticas dos estados. O encerramento da solenidade contou com o cantor e sanfoneiro Valdones, com um repertório de músicas nordestinas. A minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. O encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça também reuniu a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça e representantes do CNJ. Eles se concentraram para um dia inteiro de debates. O desembargador Pedro Bittencourt, presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça, abriu o evento. Ele voltou a falar sobre a necessidade de reunir representantes de todo o país para discutir assuntos de comum interesse. Em seguida, convidou o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, a fazer pronunciamento. Ele destacou a necessidade de realizar capacitações periódicas para que os magistrados possam atender cada vez melhor a população. Também ressaltou a importância do planejamento para a otimização do trabalho. Precisamos agora melhorar as técnicas de julgamento, modernizar a nossa atuação, trabalhar com planejamento estratégico desde o juiz de primeiro grau até os tribunais superiores. Nós vivemos um momento de revolução, nós temos que nos encontrarmos, nós temos que nos redescobrirmos como modo de
como responsável pela entrega da jurisdição no país. O ministro Marco Aurélio Belize, do STJ, abriu a palestra seguinte sobre mediação à distância. Ele considera que esse é um dos instrumentos a favor do judiciário na prestação de um bom serviço com custos reduzidos. O projeto foi apresentado por representante da Fundação Getúlio Vargas. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz João Ricardo dos Santos Costa, conduziu a terceira palestra. Ele falou sobre a campanha institucional da AMB de valorização dos juízes. É uma campanha de interlocução do juiz com a sociedade explicando para a sociedade o que faz o juiz, quem somos nós, né? E essa adesão dos presidentes dos tribunais de justiça é extremamente importante para nós. À tarde, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, deu início às discussões. A magistrada falou sobre o papel da justiça no atual contexto histórico do país e disse que o cidadão tem demonstrado confiança no judiciário. Também afirmou que quer conhecer o juiz de primeiro grau e pensar em ações que poderão melhorar a qualidade do serviço prestado. Ao final, ressaltou a importância do encontro de presidentes dos tribunais. O momento é de reflexão, propostas de ideias, como são apresentadas aqui, para, diante da realidade brasileira, a gente ter uma noção exata do que é preciso fazer, quais as medidas precisam ser adotadas e uma correção de rumos de políticas públicas judiciais para que a gente tenha uma melhoria da prestação jurisdicional para o cidadão. O presidente do FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais, desembargador Jones Figueiredo, proferiu palestra após a ministra. Ele abordou a resolução número 3 de 2015 do STJ. A norma delega aos tribunais estaduais o julgamento de reclamações envolvendo decisões dos juizados. Há de se defender a necessidade de essas reclamações serem processadas pelas próprias turmas de uniformização de jurisprudência estaduais dentro do sistema do juizado. Isso vem em benefício à própria filosofia da celeridade do processo. Efetivamente que não se pode dizer que a maioria das reclamações sejam procedentes. E quando a reclamação não é procedente, ela vai postergar, ela vai protrair a efetividade das decisões. Essa é a grande questão. A palestra seguinte foi sobre políticas judiciárias de conciliação. O juiz Hildebrando da Costa Marques, presidente do FONAMEC, Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, conduziu as discussões. Segundo ele, os tribunais já estão trabalhando para atender às demandas geradas pelo novo Código de Processo Civil. O magistrado disse acreditar que, a longo prazo, os métodos alternativos de solução de conflitos vão colaborar com a pacificação social. A intenção principal dessa política, ao contrário do que muitos pensam que é reduzir processo, é mudar a cultura. Então, o que a conciliação e a mediação fazem é exatamente isso, é empoderar a parte, é devolver a ela o poder de solucionar e direcionar a sua própria vida. Aprender que os seus conflitos devem ser primeiro resolvidos por elas, apenas deixando ao Poder Judiciário aqueles que elas absolutamente não conseguem solucionar por meio do diálogo. Os presidentes dos tribunais estaduais também aproveitaram o encontro para discutir assuntos internos. O evento ocorreu no dia 10 de junho, em um hotel de Fortaleza. Os participantes elogiaram a organização e ressaltaram a importância de reuniões nacionais. Aqui nós temos a oportunidade de conversar, o intercâmbio de informações, não só na área do processamento dos feitos propriamente, mas também na área administrativa, né? Temos que nos unir também para tratar questões comuns que envolvem legislação, que envolvem normas do CNJ, que envolvem também práticas internas. Então, acho que esses encontros são preponderantes, assim, fundamentais para a evolução da nossa justiça estadual. Eventos dessa natureza são da maior importância porque permite que os presidentes de tribunais de justiça possam tocar experiências com relação àqueles temas que são comuns ao Poder Judiciário de todos os estados da Federação. A questão da eficiência é sempre uma preocupação dos gestores do Poder Judiciário, mas, sobretudo, melhorar a eficiência em face da crise econômica pela qual o país está vivendo nos últimos tempos. É preciso, por exemplo, que esses encontros se repitam mais vezes para que possamos, de repente, alinhar as nossas diferenças para vislumbrarmos e encontrarmos a melhor solução para os problemas que se apresentam no Brasil inteiro. Foi muito produtivo o encontro e, sobretudo, eu fiquei muito satisfeito com o tratamento que eu recebi aqui. Eu me senti em casa. Eu me senti muito bem aqui pelo tratamento que eu recebi desde que cheguei no aeroporto. No próximo bloco, continuamos a falar sobre o encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça. Voltamos já!
A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Estamos de volta. O Conselho dos Tribunais de Justiça do país foi criado em outubro de 1992 com o nome inicial de Colégio Permanente de Presidentes. Durante seus quase 24 anos de existência, a instituição vem promovendo reuniões com o objetivo de discutir temas relevantes para o Poder Judiciário e a sociedade, promover a integração e o intercâmbio de experiências. Nessa entrevista especial, você confere os objetivos, a composição e os desafios do órgão para a melhoria dos serviços. Karine Vanessa. Eu converso com o desembargador Pedro Bittencourt, presidente do Conselho dos Tribunais e também presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Desembargador, qual o objetivo do Conselho e quem compõe? Bom, o objetivo do Conselho é facilitar a administração dos Tribunais de Justiça dos Estados. Compõe o Conselho todos os presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Qual a relação do Conselho com o CNJ? É muito boa, é cooperativa e proativa. Essa é a relação. O que o Conselho faz é propor medidas políticas, fazemos sugestões para o Conselho Nacional de Justiça, que depois aprecia e delibera. Que essas sugestões às vezes se tornam metas, se tornam ações, se tornam programas, enfim, é esse o objetivo do Conselho. Qual a importância de reunir presidentes dos diversos tribunais para debater assuntos relevantes para o Judiciário? Nós nos reunimos 3 vezes ao ano. Justamente para quê? Para apresentarmos propostas, para discutirmos os assuntos que nos afligem, tentar viabilizar as políticas públicas estabelecidas pelo CNJ e muitas vezes trocar experiências entre os tribunais, muitas vezes experiências exitosas e que os outros tribunais copiam. Desembargador, quais os principais desafios da Justiça atualmente? O principal desafio do Judiciário é prestar jurisdição de forma otimizada. Para fazer isso, nós necessitamos de recursos públicos. Os recursos públicos estão escassos e, portanto, nós precisamos de gestão. Nós precisamos, com o mesmo, fazer mais. Esse é o nosso objetivo. Em um cenário de crise econômica, como nós vivemos atualmente, como a Justiça pode desenvolver ações para melhorar a eficiência? Gestão. Gestão por competências. Planejamento estratégico. É isso que nós precisamos. Isso é que nos possibilitará que consigamos dar vazão ao número de processos, a prestar um serviço público eficiente no menor tempo possível e com o menor custo possível. O estímulo à conciliação e à mediação seria um caminho para a redução do acervo processual? Essas formas alternativas de solução de conflitos, ela vem somar. Mas ela não é suficiente, não solucionará o nosso maior problema, que é dar vazão, repito, a um número elevado de processos que nós temos, que o Brasil tem. Temos um processo para cada 2 habitantes. Em lugar nenhum do mundo isso existe. A que se deve isso? O senhor acha que seria uma cultura da judicialização? Acredito que sim. Isso são vários fatores. Número excessivo de escolas de direito, a falta das pessoas tentarem solucionar os seus problemas por si próprios e também, por que não, o resgate da cidadania, o exercício da cidadania também. As pessoas acreditam no Poder Judiciário, embora o Poder Judiciário tenha problemas, embora pessoas critiquem o Poder Judiciário é uma instituição que tem por finalidade solução de conflitos e as pessoas depositam as suas esperanças ali no Poder Judiciário.
Desembargador, existe atualmente um movimento de priorização ao primeiro grau de jurisdição. Por quê? Porque o primeiro grau de jurisdição é que recebe o impacto dessa grande demanda. Claro que nós não podemos pensar só em priorizar a primeira instância, esquecendo da segunda instância. A prestação jurisdicional é fruto de um produto. Ora, não adianta nada você ter uma primeira instância priorizada, bem equipada, se você não tiver uma segunda instância também. Por quê? Porque o juiz, ao decidir, apresenta a prestação jurisdicional, que pode ser objeto de recurso, e isso vai parar normalmente no segundo grau. Ora, para o usuário final, pouco importa se a primeira instância julgou o caso dele, se ainda o caso dele está pendente de recurso. O que ele quer é a solução. Então, eu acho que isso tem que ser visto como um todo. Agora, evidentemente, a primeira instância deve ser priorizada. Como o senhor disse, o Conselho estimula a prática do planejamento estratégico pelas unidades judiciárias. Por que é importante? Porque o planejamento estratégico é onde se estabelece os macros desafios, onde estabelece as metas, as ações para que nós possamos alcançar o objetivo do Poder Judiciário. É isso. O planejamento estratégico é a forma de se planejar a auto-administração. Mas só ele não basta. A forma do planejamento estratégico também exige a execução estratégica. E aí a necessidade de instrumentalizar os órgãos de execução, seja na primeira instância, seja na segunda instância, de ações para que o planejamento estratégico possa se tornar realidade. Isso é execução estratégica. Desembargador, o juiz tem como principal função o julgamento de processos, mas essa não é a única atribuição do magistrado. Como transformá-lo em um administrador? Bom, primeiro é implantar políticas públicas no sentido de formar o magistrado como gestor. Hoje, ser juiz não basta só prolatar sentenças. O juiz hoje é o juiz também gestor, ou seja, o juiz tem que ter consciência, tem que saber fazer um planejamento estratégico na sua própria unidade. Por quê? Porque é só assim que ele vai poder saber quais são os problemas, pode estabelecer macroações e microações para a resolução desses problemas, para que ele possa também atingir e dar cumprimento às metas nacionais e setoriais e até dos próprios tribunais. Tem que haver gestão por competência. Então, isso implica não só no conhecimento, mas implica também em como fazer e o que fazer. Esse é que é o grande desafio hoje do judiciário brasileiro. É o estabelecimento de planejamento estratégico nas próprias unidades judiciárias. As escolas da magistratura teriam um papel importante, então, nessa capacitação do magistrado como gestor? Sim, sem dúvida alguma. A escola, a preparação do conhecimento da gestão por competências, ela é fundamental, mas ela não é suficiente por si só, para se dizer que estamos à frente de uma gestão por competências. Para dizermos que o Poder Judiciário, como um todo, seja em cada unidade judiciária, seja por tribunal, seja nacionalmente, seja setorialmente, possui um planejamento estratégico ou possui uma gestão por competências. Falar em gestão judiciária não pode abranger só o tribunal, tem que abranger também o juiz. E não adianta só formar o juiz, dar conhecimento sobre gestão. Nós temos que aplicar isso. Por isso que há necessidade. E qual o papel das corregedorias locais no apoio aos magistrados? É a principal questão. O papel da corregedoria não pode ser só fiscalizatório, só ser repressivo, ele tem que ser de apoiamento. A corregedoria ela tem que apoiar as unidades judiciárias, tem que apoiar o juiz. Apoiar o juiz no que sentido? Contribuindo com o juiz para que ele possa fazer o seu planejamento estratégico na sua unidade judiciária. Mostrar para ele como fazer, o que fazer,
ajudá-lo a montar esse planejamento estratégico, levantar os problemas e mostrar ao juiz as soluções desses problemas, ajudá-lo a poder corrigir os problemas da sua unidade. Essa que talvez seja o grande diferencial de uma ressignificação da Corregedoria de Justiça, das corregedorias de justiça do país, inclusive da Corregedoria Nacional do CNJ, influencia todas as demais corregedorias. Isso já vem sendo feito. O que eu estou dizendo é dar maior ênfase a isso do que a parte fiscalizatória e repressiva. É isso que eu estou me referindo. Não estou dizendo que não faça, faz, mas eu acho que isso deveria merecer, assim, um avanço. É nesse sentido. Eu conversei com o desembargador Pedro Bittencourt. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui no Ceará nesse encontro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Karine. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre o encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. Carta precatória, ato pelo qual o juiz se dirige ao titular de outra jurisdição para solicitar que seja feita determinada diligência. A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. As principais conclusões acordadas pelos representantes dos tribunais de justiça durante o encontro realizado no dia 10 de junho foram divulgadas por meio da Carta de Fortaleza. Uma das propostas aprovadas se refere à custódia de depósitos judiciais. Foi firmada a posição para que os tribunais de justiça possam contratar instituição financeira sem cláusula de exclusividade. Outro ponto, direcionado ao Conselho Nacional de Justiça, propõe a criação de programa de gestão estratégica para unidades judiciárias de primeiro grau. A meta inicial seria implementar nas varas com competência para julgar ações relativas à Lei Maria da Penha, até 31 de dezembro de 2017. Com relação a precatórios, o Conselho manifestou reprovação à proposta de emenda constitucional número 159 de 2015, que dispõe sobre a utilização pelo Poder Executivo de parcela dos depósitos judiciais e administrativos, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Carta de Fortaleza propôs ainda a celebração de termo de cooperação técnica para acesso ao Sistema Eletrônico de Informação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Incluiu também a criação de rede colaborativa para a troca de boas práticas. Outra parceria prevista é a cooperação com a Polícia Federal para o acesso ao Sistema Nacional de Informações Criminais. A presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, se reuniu com os juízes da capital e do interior para debater a situação financeira do país. A reunião ocorreu no dia 6 de junho no Palácio da Justiça. Na ocasião, a presidente ressaltou a importância de compartilhar desafios e dificuldades com os colaboradores da Justiça. A desembargadora lembrou ainda a posse de 76 magistrados ocorrida em fevereiro e a importância para a população. Durante a reunião, o secretário de Finanças do TJCE, Alex Araújo, apresentou estatísticas do Judiciário em 2015 e as projeções para o fim deste ano. Uma das marcas dessa gestão é a transparência. Foi um compromisso da desembargadora Iracema ao assumir manter todos os interessados envolvidos e informados sobre o andamento da sua gestão e a situação financeira, até pela delicadeza do momento que a gente vive, é um dos temas que tem sido que tem mais demanda. Então é muito importante esse nivelamento, essa discussão, porque permite que todos sejam envolvidos e entendam tanto a direção da gestão como os desafios que a gente tem para o futuro. Os juízes aprovaram a iniciativa da presidência de promover transparência e ouvir sugestões. Essa é uma marca da gestão da nossa presidente, de ouvir críticas, de ouvir sugestões. Ela queria ter esse novo contato com os juízes, ouvir as reivindicações. Nós sabemos que as responsabilidades dos magistrados é muito grande, a pressão
da sociedade por resultados também é muito grande, então as pessoas têm que falar e a desembargadora Iracema é uma pessoa que tem essa vertente de ouvir, de dialogar com todos os segmentos que fazem o Poder Judiciário. Vejo este segundo encontro como de fundamental importância para a convergência de interesses, não só de natureza institucional, como de condução política, essencialmente. Porque é na condução política que, por certo, a desembargadora Iracema, enquanto gestora do Poder Judiciário cearense, vai ter a força necessária e nesta reunião ela está recebendo essa força de que ela tanto necessita para, num cumpliciamento com o chefe do Executivo, no caso o senhor governador do Estado, mostrar a ele que nós não podemos mais permanecer nessa fragilidade orçamentária. E o passo mais importante na busca dessa resolução seria uma revisão exatamente no percentual orçamentário reservado ao Poder Judiciário do Estado do Ceará. A desembargadora Iracema Vale, chefe do Poder Judiciário cearense, foi homenageada com a Medalha do Mérito da Justiça e Disciplina, concedida pela CGD, Corregedoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. A solenidade ocorreu no Palácio da Abolição, no dia 13 de junho, e marcou o aniversário de criação do órgão. O objetivo da condecoração foi reconhecer personalidades e servidores que se destacaram no exercício das funções, para o engrandecimento da atividade de controle externo e disciplinar da Controladoria. Na ocasião, a chefe da CGD, Socorro França, destacou o trabalho que a desembargadora Iracema Vale vem realizando à frente do Judiciário cearense. Além da magistrada, outras autoridades receberam a comenda, entre elas o governador Camilo Santana e o secretário da Fazenda do Estado, Mauro Filho. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Eu agradeço a sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.